Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta segunda-feira, 22 de abril de 2019. 22 de abril, que é uma data histórica importante, é a data oficial do descobrimento do Brasil, né? Há algumas controvérsias aí em vários livros de história, mas oficialmente a gente tem com a chegada aí da nau de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, ali no dia 22 de abril de 1500. Eu comecei falando disso porque hoje também é um dia que a gente vai falar bastante da importância de se preservar a história. Porque na próxima segunda-feira, dia 29, vão acontecer as eleições para a escolha da nova ou do novo presidente da Sociedade de 32. MMDC. Para quem lembra das aulas de História e de Educação Moral e Cívica, Martins Biragaia, Drauzio e Camargo, que tombaram numa resistência dos paulistas à época, em 1932, né, da ditadura de Getúlio Vargas, que havia sido implantada no Brasil em 1930. Mas a gente vai falar um pouquinho mais da história. Nessa eleição, eu tenho a honra e a satisfação de saber que a gente tem uma convidada que já esteve aqui com a gente outras vezes, a doutora Larissa Torqueto, que é candidata à presidência da Sociedade de Veteranos de 32 MMDC, a primeira mulher que pode vir a presidir a sociedade. É isso mesmo, doutora Larissa? Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor hoje. Na verdade, o motivo da minha visita ao programa, de falar com todos vocês, é demonstrar um pouquinho mais dos meus projetos para a sociedade, caso seja eleita, do valor que eu trago comigo, do tanto que eu aprendi na Polícia Militar, que eu tenho, como o senhor sabe, um grande respeito, uma grande admiração e trabalho até hoje. Então, e trabalha junto com a Polícia Militar, aí defendendo os soldados, defendendo a corporação aí na área jurídica, isso, né? Isso mesmo. Legal. Eu quero saber das propostas, mas primeiro eu quero saber o seguinte, como é que apareceu essa candidatura? Como é que foi construída? Como é que se conversou para chegar nesse processo? Bom, o meu contato inicial com a Sociedade de Veteranos de 32 foi quando eu entrei na Polícia Militar em 2012, saí da Polícia Militar em 2014 para estudar, fazer outros concursos, decidi abrir meu escritório de advocacia. Mas o meu contato permaneceu até os dias de hoje. Em 2016, o atual presidente, Coronel Mário Fonseca Ventura, me convidou para ser a presidente de um núcleo da sociedade aqui na região do Grande ABC, onde a gente desenvolveu todo um trabalho de valorização dos policiais, como uma forma de prestígio a esses policiais por ocorrências, por feitos meritórios, tanto à sociedade paulista quanto à Sociedade de Veteranos de 32. E o que aconteceu é que durante os últimos anos a gente tem alguns problemas pontuais na gestão. A gente está com uma dívida alta da sociedade e o que a gente traz, o que eu trago junto com todo o meu grupo, eu brinco que eu estou aqui como candidata à presidência, mas eu tenho todo um grupo que está trabalhando comigo, né? Todas as decisões são tomadas em grupo. Aprendi muito a trabalhar em grupo com a OAB. E uma grande parte desse grupo é composta de oficiais da PM, é isso? Oficiais e praças, mas 95% do grupo que está comigo é formado por policiais militares. Por policiais militares. Isso. Inclusive, o meu vice-presidente é o Major PM Sérgio Marques. Hoje, ele é do 1º Batalhão de Trânsito. BPTran. Primeiro BPTran, ela fica na região do Paraíso, né? É um grande historiador, trabalha muitos anos junto com a sociedade. A nossa vontade genuína, Lídima, é de trazer uma renovação para a sociedade, né? Conseguir, com essa nossa força de juventude, conseguir novas parcerias, melhorar a divulgação, atuar dentro das escolas, coisas que a gente consegue melhorar o que é feito hoje. Então a gente traz uma proposta de renovação, sem perder essa tradição que a sociedade tem, sempre se atentando à história, ao culto, à memória da Revolução Constitucionalista. Legal. A gente vai continuar falando disso já já, mas aqui o programa é bem dinâmico. Chegam informações urgentes, direto, da redação do Jornal ABC Repórter, com o jornalista Celso. Opa, chegou assobiando já. Celso Rodrigues. Celso, é com você.
Olá, Joaquim, doutora Larissa, a todos que acompanham a TV Grande ABC, o Jornal ABC Repórter. Na edição de amanhã do Jornal ABC Repórter, você confere que peça Retratos Inventados da Fundação das Artes de São Caetano está em cartaz até o dia 25 de maio. Móveis Residência tem o presente ideal para a mamãe, para a casa da mamãe. Dia das Mães já está aí, já se avizinha. Então fique atento às ofertas de imóveis para a casa da mamãe. Episódio de longa-metragem será filmado em São Caetano. São Caetano Esporte Clube será palco do MMA do SFT 11. Mais de 30 empresas do ABC participam da Expo MAF. Terreno abandonado será transformado em Praça Parque, no bairro Rude Ramos, em São Bernardo. E estação de coleta Camilópolis ficará fechada por 20 dias para a reforma. Essas, entre outras notícias, você confere amanhã na edição do Jornal ABC Repórter, primeiro na versão impressa, depois na digital. Para não dizer que não falei das flores, Joaquim, acabou o estadual. Estadual é página virada. Esse final de semana começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa no sábado e já tem rodada entre São Paulo e Botafogo às 16 horas no Morumbi de sábado. O Santos viaja até o Sul e pega o Grêmio na Arena do Grêmio às 11 horas da manhã do domingo, o jogo do café da manhã. O Corinthians viaja a Fonte Nova, lá na Bahia, enfrenta o Bahia às 16 horas do domingo. E o Palmeiras enfrenta o Fortaleza na Arena Palmeiras às 19 horas do domingo. É com você, Joaquim. Obrigado, Celso. A doutora Larissa é um colega seu, nosso colega também aqui de televisão, apresentador, doutor Ariovaldo dos Santos, fiel, assíduo telespectador, dizendo o seguinte: parabéns pelo programa e pelo tema. Doutora Larissa tem uma capacidade incontestável de trabalho, sorte e sucesso vindo aí do doutor Ariovaldo dos Santos. Muito obrigada, obrigada mesmo. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da sociedade. A sociedade foi criada em 1954. Pelo decreto, sim. Já Decreto. havia um movimento desde a época da Revolução Constitucionalista. Desde 32. Sim, a gente imagino que naquela época foi mais difícil, complicado montar isso aí, né? Todo um movimento, mas o nosso decreto hoje, o que está expresso legalmente, é com data de 54. Certo. Hoje acho que a gente não tem mais nenhum veterano de 32 aí. Pelo que consta no acervo histórico da sociedade, que uma das minhas propostas também é revitalizar tudo isso, porque vou já abrir aqui um pouquinho das propostas. Opa! Né? A gente precisa renovar um inventário histórico da sociedade, a gente tem condecorações, temos medalhas. A forma de concessão dessas medalhas vai ser revista na minha gestão, se eu for eleita. Vai ser feito de uma forma extremamente mais criteriosa. Eu quero compor um conselho que vai fazer a outorga dessas medalhas com pelo menos 5 pessoas. Então, análise curricular, no caso dos policiais, a análise está respondendo procedimento disciplinar, se tem processo criminal. A gente vai fazer uma análise assim, extremamente detalhada para que essas condecorações sejam outorgadas assim, em momentos bem criteriosos. Nesse inventário histórico que a gente quer fazer, reformular, porque há um tanto quanto, vamos dizer assim, antigo da sociedade, tudo isso vai constar. Então, todos os decretos que constam essas honrarias, todo esse inventário histórico, eu também quero colocar os projetos que foram desenvolvidos até hoje pela sociedade. Eu quero um acompanhamento constante dos projetos desenvolvidos pela sociedade. Certo. Porque hoje a gente fica bastante perdido nas informações. A gente precisa melhorar esse contato do associado com a sociedade e fazer isso de uma forma mais fechada para que fique realmente gravado na história. Verdade. Olha, a gente que estudou um pouquinho de história e tal, e a gente sabe da importância desse movimento, tanto que hoje a gente tem um feriado em São Paulo, tem gente que não consegue entender e fala assim, não, porque dia 9 de julho é feriado, foi o Mário Covas, quando era governador, que acabou decretando esse feriado, para o resgate da história, para o resgate da importância da participação do povo paulista. Só falando dessa solenidade de 9 de julho, ela é feita com muita antecedência, inclusive a Polícia Militar, que fica responsável junto com a sociedade para fazer. É uma solenidade enorme, é muito bonita, já fica aqui o convite para todo mundo participar nesse próximo 9 de julho, inclusive se eleita... E é feita lá no Ibirapuera, onde tem um obelisco. Na frente do obelisco. Então, é uma sociedade enorme, é uma solenidade enorme, muito bonita para quem não foi. Fica aqui o convite para a próxima que a gente vai ter. E está funcionando a visitação ao obelisco, porque eu lembro que a sociedade acho que fazia isso até, tinham visitas guiadas. Eu me lembro de ter ido lá, mas há muitos anos. E fiz a visita, porque você tem lá... Não sei se ainda tem os restos mortais dos 4 do MMDC e tal.
aquilo é importante para a gente sentir a pujança do povo de São Paulo. Da época era a força pública, né? A polícia militar, o trabalho de quem defende mesmo o Estado. Isso aí está sendo feito ou faz parte de um processo que é preciso ser renovado, que é preciso ser melhorado? Uma das propostas também é renovar a forma que essa visitação é feita. A gente precisa criar alguns critérios, porque muitos contatos que são feitos para que sejam agendadas essas visitas não são finalizados, então muitas visitas são perdidas por conta disso. A Diretoria de Ensino e Cultura da Polícia Militar fica responsável pela gerência do Obelisco, né? Então a gente precisa estreitar esses laços com a DEC, que a gente chama, para deixar essa visita, esse contato do povo paulista com o Obelisco de uma forma mais profissional. A gente precisa melhorar esses pontos da sociedade. Certo. Não, eu acho isso muito importante porque, por exemplo, o cidadão viaja, vai daqui para Washington, chega lá, vê aquele obelisco enorme no centro de Washington, perto do Capitólio, ali perto do Pentágono, né? Se bem que eles não gostam que chamam de obelisco, eles falam que não é obelisco porque é feito de tijolinho, o obelisco teria que ser uma peça só, mas já é uma questão de arquiteto. Mas vai daqui até lá, vai visitar o obelisco dos Estados Unidos, na capital, lá em Washington, e fica embasbacado de beleza. O nosso monumento, no Parque do Ibirapuera, em homenagem à Revolução Constitucionalista de 32, né, ao soldado constitucionalista, é algo tão importante que precisa ser reverenciado e até para resgatar a autoestima da população, principalmente num tempo desses como a gente vive, né? Sim. O obelisco, para quem não conhece, nós temos um policial que faz a segurança, mas a visita guiada, ela tem que ser agendada, né? E esse é o ponto que eu acabei de falar, que a gente precisa melhorar esse contato, mas o Obelisco é um local belíssimo, tanto dentro quanto o entorno dele, né? Tem inclusive um colega meu, Adriano Valim, o avô dele participou como combatente da Revolução de 32, ele com um drone, ele fez uma filmagem maravilhosa de cima do Obelisco, e era um drone profissional, né? Ele me mandou, quando ele ficou sabendo, né, acredito que 3 anos atrás, que eu fui nomeada presidente do Núcleo 9 de Julho aqui, da região do ABC, ele me mandou esse videozinho curtinho, maravilhoso, eu pedi autorização dele para divulgar, mas são formas que a gente precisa... Depois precisa passar esse vídeo para a gente mostrar aqui. Pode deixar. Mandar para a gente colocar ainda durante essa semana ainda, né? Eu consigo sim, eu envio. Para falar disso aí. Eu acho que eu até conheço o Adriano Valim pelo nome, o nome não está... Ele é um perito. Eu acho que trabalha bastante com a gente na OAB. Ah, verdade. Então deve ser por isso mesmo. Agora, fala mais um pouquinho das tuas propostas, e muita coisa, quando alguém vê uma pessoa tão jovem como você, vai fazer parte da Sociedade de Veteranos de 32, o que te levou a gostar dessa história? É lógico que a tua relação com a PM, o fato de ter atuado na PM, continuar atuando, né, na defesa dos policiais militares é importantíssimo. Mas de onde vem essa paixão aí pela... Eu vou começar falando um pouquinho das propostas e aí eu finalizo do porquê que a gente conseguiu formar todo esse plano para tentar resgatar a sociedade. A gente tem alguns pontos... Hoje, partimos do princípio que a sede da sociedade está inserida dentro do Museu da Polícia Militar, né? Antes ficava na Anita Garibaldi, na região na região central de São Paulo, próximo ali ao Corpo de Bombeiros, do Comando. E saíram de lá, foram para o museu, conseguiram... O museu é onde? O museu fica na Dr. Jorge Miranda, 308, se não me engano. Um local muito bonito também para se visitar. Lá na sociedade a gente tem uma funcionária que faz o gerenciamento, né, de boletos, pagamentos, mas a gente precisa profissionalizar um pouco mais esse contato do associado com a sociedade. Uma das grandes reclamações é que os associados não recebem os boletos para efetuar o pagamento. Aí não dá para pagar, né? Não consegue pagar, aí o caixa da sociedade fica desfalcado, então vira um tanto quanto uma bola de neve. Uma das propostas é a gente conseguir uma parceria com uma empresa de publicidade, de mídias digitais, para que faça um site seguro que o sócio ou o futuro sócio consiga fazer sua adesão pelo site seguro e faça o pagamento com cartão de crédito. E, com isso, não há esquecimento de pagamento de boletos. A sociedade recentemente inseriu
pagamento através do PagSeguro, mas já não supre a parte, por exemplo, de pagamento com cartão de crédito, que é uma coisa que fica já marcado no cartão e não depende da pessoa ficar constantemente fazendo o pagamento. Já é um dado importante. Doutora Larissa, eu vou pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. A televisão tem uns tempos certos. A gente volta falando das propostas. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo agora não, porque você vai perder informação importante. Você também que nos assiste pelo canal 3 da NET, São Caetano do Sul, TV Grande ABC, não vai zapear não, que a gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Joaquim Alessi desta segunda-feira, 22 de abril de 2019. E eu continuo entrevistando a doutora Larissa Torqueto, que é candidata à presidência da Sociedade de Veteranos de 32 MMDC. Bom, a questão do boleto já foi explicado, isso é importante isso, e é fundamental para a manutenção da entidade. E hoje tem mais ou menos quantos sócios? Olha, a última informação que nos foi passada é que haviam em torno de 500 associados. 500. Dá para ter muito mais, né? Dá para ter muito mais, e justamente a gente entra com essa proposta de valorização e divulgação da sociedade. E quem pode ser associado? Precisa ser policial militar? Precisa ser o quê? Não, de forma alguma. Nós temos muitos historiadores e pessoas que puramente admiram os ideais da Revolução Constitucionalista, que visitam o obelisco e querem contribuir com a manutenção da sociedade. Não há empecilho nenhum e qualquer um pode enviar sua ficha, né, para fazer a sua inscrição como associado. Legal. E aí é aprovado? É aprovado pela diretoria executiva e aí a pessoa se torna um associado. Curiosidade, é muito cara essa mensalidade? Você falou de boleto? Então, hoje também é uma forma que a gente também pretende mudar. Por exemplo, a sociedade cobra trimestralmente R$60, que dá R$20 por mês. Muitas pessoas não conseguem contribuir com R$60 de cara, mas conseguem com os 20 de forma parceladinha. Então o cartão de crédito já ajudaria nesse ponto, porque aí mensalmente a pessoa poderia pagar. Sociedade, na sede, pessoas que quiserem pagar lá poderiam. Tem muita gente que faz o depósito na conta da sociedade, mas aí acaba se perdendo o comprovante e aí fica algo meio solto com o controle financeiro. Legal. Agora, outra proposta. Outra, vamos lá. O inventário histórico, renovar, como eu havia dito, né, anteriormente. Uma coisa muito importante, a gente precisa
melhorar a divulgação da história da Revolução Constitucionalista. E eu pretendo fazer isso com o apoio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e dos municípios aqui de São Paulo, levando propostas para essas escolas, palestras com profissionais de renome que conhecem imensamente a história da Revolução Constitucionalista e conseguem levar para essas crianças de forma didática o que aconteceu. Hoje em dia, a gente precisa trazer essa juventude, e é um dos motivos também que eu estou saindo, para que os ideais não se percam no tempo. A gente precisa renovar com pessoas novas, jovens, mantendo essa tradição. Então eu quero sim o apoio de todos que estão na sociedade até hoje, para que a gente faça uma gestão conjunta. O meu objetivo aqui é um trabalho em equipe, eu não quero afastar ninguém da sociedade, eu só quero melhorar a gestão que hoje existe e de uma forma, vamos dizer assim, na camaradagem, como a gente conhece até hoje, pelo apoio bem grande que a gente tem da Polícia Militar. De repente, até dá para se pensar num amplo concurso aí de redação ou de material de vídeo e tal, no estado, das crianças, os alunos do Estado participarem disso e ter lá uma premiação no dia 9 de julho. Mesmo. De repente, essa ideia pintou na cabeça agora aqui, mas acho que é por aí, mais ou menos. É bonito e as crianças se sentem incentivadas com esse tipo de incentivo mesmo. Uma redação, mas algo assim extenso na Secretaria de Educação, que todas as escolas participem, que seja um projeto da Secretaria de Educação. A gente precisa renovar esses vínculos, frisá-los para que a parte da história da sociedade nunca seja esquecida. Certo. As condecorações que existem são extremamente válidas. Nós conseguimos agraciar os heróis policiais, as pessoas, os civis que têm grandes feitos, mas isso eu diria até que fica em segundo plano. O principal é a divulgação da história. Correto. Mais alguma proposta além dessa? Nós temos várias. Então vamos falar. A gente quer fazer encontros mensais com os associados, inclusive pelas pessoas de mais idade que a gente tem na sociedade. É importante esse vínculo. Então, encontros mensais com os aniversariantes, encontros mensais com palestras de profissionais ligados ao tema, historiadores, juntamente com familiares de combatentes, algo que se perdeu um pouco no tempo. Então, renovar esses vínculos. Eu lembro dos desfiles militares que a gente participava quando era criança e tal. Eu lembro, outro dia eu estava até comentando em casa do desfile do Sesc Centenário da Independência, que foi em 1972. E eu participei. E eu lembro que a importância de estar lá presente, eu morava em São João Clímaco, aqui na divisa com São Caetano do Sul, e o desfile acho que era 9 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu saí de casa muito cedo, mas não conseguia pegar o ônibus, que eu pegava ali na Estrada das Lágrimas, era um ônibus que ia para o Vale do Anhangabaú, que era o Vila Arapuá, que saía aqui, e o ônibus passava lotado toda hora. E eu, com a responsabilidade, na época eu tinha 11, 12 anos, 13 acho, eu falei, não posso faltar o desfile. Eu fui a pé até de São João Clímaco até o Museu de Ipiranga para participar do desfile. E fiquei extremamente honrado de participar. E eu lembro de ter visto os pracinhas, né, que é como a gente chamava lá, os heróis da Revolução de 32 que desfilavam, né, os da FEB e também os de 32. Falei pracinhas, os pracinhas eram mais os da FEB, que foram para a batalha lá da Segunda Guerra Mundial. Mas também os de 32, eles sempre participavam dos desfiles. Seria importante até resgatar a participação de associados, se você não tem mais o soldado em si, mas você tem os descendentes, você tem as pessoas que levam essa história, porque essa história não pode morrer, né? Sim, a gente tem uma atuação muito forte, assim, inconfundível da Polícia Militar, porque inclusive nos desfiles de 9 de julho, as crianças desfilam fardadinhas com a farda da Polícia Militar, algumas com aquela farda CAC, né, utilizada na Revolução. Mas a gente tem as crianças participando. Isso só frisa a importância da juventude na Sociedade de Veteranos de 32. Não, e também a importância do que esse tipo de trabalho promove de formação do cidadão. Sim. Né, porque ele adquire um espírito de cidadania, de ser responsável pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Né? Inclusive é uma sargento Rosalim, se eu não me engano ela está na Escola Superior de Sargentos, que faz todo o treinamento com essas crianças antes do desfile de 9 de julho. Então é um trabalho intenso que a gente pretende manter e aumentar,
né? E não só nas datas, mas um trabalho durante o ano, como eu disse, por exemplo, nas escolas. E como é que vai ser essa votação na segunda-feira que vem? Como é a votação será dia 29 de abril, às 15 horas, no Obelisco do Ibirapuera. No Obelisco mesmo? Dentro do Obelisco. A votação é secreta, todo sócio associado à adimplente pode votar. Os que não estiverem com a situação financeira regularizada podem regularizar até 3 dias antes das eleições, para que seja computado. 3 dias úteis ou... Corridos. Corridos. Até sexta-feira, por Até exemplo? sexta-feira. Regularizando, pode votar na segunda. Pode votar na segunda-feira, tá? Provavelmente, ainda a gente está pendente de uma resposta do presidente da Assembleia Geral Eleitoral, mas provavelmente eu terei 15 minutos antes para explicar um pouquinho mais as minhas propostas. O Coronel Ventura, que é o outro candidato, também terá os seus 15 minutos. E eu acredito, é legal a gente deixar bem frisado isso, em uma campanha propositiva, com ideias, sem ataques pessoais. Eu acho que isso, a gente está numa sociedade que a gente visa o bem da sociedade. A gente está aqui pelo bem da Sociedade Veteranos de 32 para que ela dure muitos e muitos e muitos anos. E esse é o único motivo da minha candidatura. Admiração, eu honro todo o trabalho que foi feito e eu acredito que a gente vai conseguir sim ter um bom resultado. Legal. E esse namoro com a Revolução, com o movimento constitucionalista, como é que surgiu? Realmente começou com a Polícia Militar, justamente por essa ligação tão intensa, tão forte da Polícia Militar, a gente acaba conhecendo, porque é algo extremamente difundido dentro da Polícia Militar, a gente acaba conhecendo, admirando e principalmente admirando os valores daqueles combatentes que deram suas vidas, muitos deles, pelo bem do povo paulista e do Brasil. Hoje eu acredito que a maioria dos associados deve ser ligada à Polícia Militar, ou não? A maioria. A maioria. A maioria. Né? Certo. Então vamos ficar na expectativa dessa... Depois eu trago o resultado. Com certeza, a gente vai acompanhar. Mas acho que vai ser até interessante esse movimento. Sim, eu não imaginei que acontecia o pessoal ir lá na frente do Obelisco falar... E é legal a gente também deixar isso ponderado, que, se não me engano, a última eleição que teve uma outra, que tiveram 2 candidatos, foi em 2002. Ou seja, todos 17 esses anos as eleições foram por aclamação, então só havia um candidato. A gente está num momento intenso desse justamente porque eu estou saindo pela primeira vez na candidatura da presidência, nunca houve outra mulher candidata, advogada, mas sempre lembrando que eu tenho também um histórico dentro da Polícia Militar, claro, até os dias de hoje. Verdade. Bom, vai ser realmente, o país está mudando. Sim. E isso é legal porque mostra de fato a mudança pela base mesmo, começando todo esse trabalho. Doutora Larissa, a gente tinha mais coisas para falar, mas infelizmente o tempo de televisão é curto. Sim. Tem uns 30 segundos para uma mensagem final aí. Bom, vou pedir, posso olhar nessa... Claro. Vou pedir a todos vocês associados que participem. Falei alguns dos meus projetos aqui, mas todos os meus projetos estão na minha página pessoal, que é Larissa Torqueto, isso no Facebook e no Instagram. Fico à disposição para novas sugestões, para dúvidas, lá tem os meus contatos, podem me mandar mensagem que eu vou entrar em contato. E eu convido todos a participarem da Sociedade Veteranos de 32. Independente de eleições, é importante a gente dar essa força para a sociedade, com novos associados, porque a gente está precisando. Maravilha. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Até mais. Doutora Larissa Torqueto, candidata à presidência da Sociedade de Veteranos de 32, MMDC, falou com você. Eu agradeço a tua audiência de hoje e conto com ela amanhã a partir das 18h30. Até lá.